Flamengo recusa a proposta do Al-Saad pelo atacante Luiz Araújo. Boto vai aproveitar intertemporada em Portugal para se reunir com empresários de jogadores para agilizar reforços. Prováveis escalações, quadro de arbitragem onde assistir é o pré-jogo da seleção brasileira. Hoje é mata-mata, Brasil e Japão. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule sequer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, mas antes, tem seleção brasileira, hoje é Brasil em campo, daqui a pouco, hein? 2 da tarde, horário de Brasília, a gente vai fazer aqui um mini pré-jogo, né? Onde assistir? Vai passar na TV Globo, vai passar no SBT, vai passar na Cazé TV, 3 opções aí para você acompanhar com imagens. O técnico Carlo Ancelotti deve repetir a escalação pela primeira vez, ou seja, a mesma que encarou a Escócia no último jogo. O Brasil venceu e venceu bem e deve entrar em campo com o Alisson no gol, Danilo do Flamengo na lateral direita, Marquinhos e Gabriel Magalhães na zaga, Douglas Santos na esquerda. O meio-campo, que você já conhece, Casimiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. Na frente, Matheus Cunha, Vini Júnior e Ryan. Isso mesmo, o Ryan agradou o técnico Ancelotti aí no jogo contra a Escócia e deve jogar mais uma vez na equipe titular. E o Japão, hein? O Japão tem alguns desfalques, rapaz. Desfalques importantíssimos. A provável escalação do Japão com o Suzuki no gol. Aliás, o Suzuki tá pegando muito nessa Copa do Mundo, né? Takehiro, tem aqui também o Tomiyasu, o Taniguchi e o Hiroki Ito. O Keito Nakamura, esse aí é o meia, né, de articulação do Japão. Tem aí o Tanaka, tem também o Sano e tem o Doan. Na frente, nós temos o Maeda, o Kamada e o Ueda. Rapaz, o Ueda tem que ficar ligado em cima desse jogador, hein? A produção aqui tá rindo. Ah, meu Deus, é a escalação do Japão, filho. Lembrando que o Zico, né, mudou o futebol japonês, ajudou muito, né? Evoluiu bastante o futebol no Japão. O Japão é um antes do Zico e um depois do Zico. O Ueda é o atacante, né, o goleador aí dessa equipe japonesa. O Japão tem vários desfalques, né? Tem aí o meio-campo, Tanaka, o Sano, o Doan e o Nakamura. E o Japão joga com uma linha de 3 na frente, né? O Kamada, o Maeda e o Ueda. E o Suzuki, que é o goleiro, o Japão joga com 3 zagueiros, né? O Tomiyasu, tem o Taniguchi e o Hiroki. Vamos ver, né, o que vai acontecer. Você tá confiante na seleção brasileira contra os Super Saiyajins? O Japão não é mole não, venceu 10 dos últimos 15 jogos, rapaz. Essa seleção do Japão é uma seleção organizadinha, né? Os caras jogam, é uma seleção muito técnica, muito tática, né? Respeita bem o que o treinador pede. Então o Brasil não vai ter moleza não, mas eu confio muito na classificação da seleção brasileira. Deixa aqui o seu palpite se você está confiante. Aliás, no Flashscore você tem dados, estatísticas, confrontos, tudo sobre a Copa do Mundo que entrou aí na sua primeira fase de mata-mata, a fase 16 avos. Aliás, Flashscore tem uma página dedicada com as melhores promoções e vantagens das casas de apostas, então vou deixar o link aqui no comentário fixado para você conferir. Vamos falar de Mengão, hein? Aliás, só um recado aqui. Excepcionalmente hoje, a gente vai trazer um vídeo aqui de pós-jogo falando da seleção brasileira, se possível, da classificação às oitavas de final. Somos brasileiros, temos que torcer muito pelo Brasil, estamos vivendo aí a Copa do Mundo, algo que só acontece de 4 em 4 anos, então estarei aqui junto com os amigos, com a família, a rapaziada aqui da produção, todos aqui assistindo esse jogo, 2 da tarde, torcendo e muito pela classificação da seleção brasileira, torcendo e muito pelo Vini Júnior, que está sendo decisivo aí, um dos melhores jogadores da Copa, né? Tá aí lutando pela artilharia,
e é o melhor jogador do Brasil hoje, é a nossa cria, né? Nossa cria do ninho, o Vini Júnior. Vai pra cima deles, Brasil! Vambora, vamos com tudo. Olha, o Flamengo realiza dessa segunda-feira o primeiro treinamento na intertemporada lá em Portugal. A delegação chegou bem, chegou de madrugada por lá, e a atividade marca aí o início da preparação para a equipe, né, nos amistosos diante de River Plate, Lausanne da Suíça e o Benfica. O técnico Leonardo Jardim terá aí uma sequência de 4 dias de treinamento até o primeiro compromisso em solo português. O Flamengo entra em campo no dia 3 de julho e as atividades serão realizadas no Cascade Wells Resort em Lagos. Flamengo e River se enfrentam sexta-feira às 15h30 no Estádio Algarve e o duelo será o primeiro dos 3 amistosos. Tem uma notícia boa para o torcedor rubro-negro que vai poder assistir esse jogo com imagens. A TV Band, cara, fechou uma parceria com o Flamengo para exibir os 3 amistosos, isso mesmo, antes do retorno ao Campeonato Brasileiro. E esse primeiro amistoso contra o River Plate, dia 3 de julho, será transmitido com imagens na TV Band para todo o Brasil. Então, às 15h30, fiquem ligados na Band aí, que vai transmitir os 3 amistosos do Mengão lá nessa intertemporada em Portugal. Aproveitando para falar sobre Portugal, esse período que o Flamengo passará por lá, o Boto estará trabalhando, né? O Boto vai encontrar com alguns empresários de jogadores que o Flamengo tenta contratar para o segundo semestre, e o Flamengo sempre traz jogadores da Europa, né? E os empresários estão por lá. Então a Europa, assim, é tudo muito perto, né? Ele está em Portugal, ele pode se reunir mesmo em Portugal com 1 ou 2 empresários, pode inclusive ir para outros países, né? Deixando a delegação rubro-negra por lá. Então é o seguinte, a janela vai abrir no dia 20 de julho, só que tem aquela janela, né, extraordinária da CBF, os clubes podem contratar, os clubes brasileiros podem contratar de forma antecipada. E o Boto vai aproveitar esse período em Portugal para conversar com alguns empresários. O Flamengo está tentando aí trazer de 2 a 3 reforços para a sequência da temporada, e são posições estratégicas, né, que é muito difícil no mercado. Hoje é difícil demais você achar um atacante, é difícil demais você achar um meia, um volante, né, um lateral é mais difícil ainda, porém o Boto está trabalhando aí com uma certa pressão, né, a torcida já está esgotada, né, pela demora do Flamengo, mas calma, gente, a janela nem abriu ainda. Só que os outros clubes, né, estão contratando, mesmo sem a janela abrir. E o Flamengo parece que está deixando tudo para o final, tudo para cima da hora. Mas o Boto vai aproveitar aí esse período em Portugal para contratar. Vamos acompanhar aí tudo, qualquer novidade. A gente informa aqui ao torcedor rubro-negro. O Flamengo já tem uma lista de jogadores, né? Tem aí o scout, a gente fala muito aqui sobre Luiz Henrique e Danilo, 2 jogadores que estão na Copa do Mundo e 2 jogadores que não estão sendo valorizados, né, para o mercado europeu. Por quê? Não estão tendo muitas oportunidades com o técnico Ancelotti. Tem o Almada, que está lá na seleção argentina, os 3 jogadores interessam, o Flamengo só quer assim, uma negociação muito complexa, mas existem outros jogadores, outros nomes que não foram vazados na mídia, que estão sendo mapeados pelo scout já há bastante tempo, e o Boto terá a oportunidade aí de se encontrar com alguns empresários. Reunião por reforços na Europa. Aqui para a gente fechar, antes eu vou deixar o link no comentário fixado do nosso shopping do Rafla. São vários produtos em promoção neste domingo. Você pode, nesta segunda, você pode aproveitar clicando no link aqui. Hoje está com a cara de domingo, rapaz, não sei porquê, mas domingo foi ontem. Se tivesse 2 domingos seria ideal, né? Mas hoje é segunda, já começa com o Jogo do Brasil, porque aqui no Rio é praticamente feriado, não sei aí na sua cidade, né? Aqui a prefeitura, o governador decretaram ponto facultativo, né? Aliás, está tendo uma greve dos rodoviários, uma greve geral aqui no Rio de Janeiro. Os rodoviários pararam, né? Então, tá bem complicada essa segunda-feira para quem vai trabalhar usando o transporte público. Bom, a gente vai falar aqui do Al Saad do Catar, uma informação que foi publicada agora pelo jornalista Vene Casagrande e fez uma proposta pelo atacante Luiz Araújo. O Flamengo recusou essa proposta por alguns motivos. Por entender que o Luiz Araújo
é importante para a sequência da temporada, por não ter uma peça de reposição ainda, né, pelo jogador, e a proposta foi muito abaixo. Os valores foram considerados muito abaixo e, aliás, esses valores não foram revelados, porém, a diretoria rubro-negra recusou essa proposta do Al Saad do Catar pelo atacante Luiz Araújo. Lembrando que o Cruzeiro também tem interesse no atleta, a pedido do técnico Arthur Jorge. O Flamengo não abriu negociações com o Cruzeiro, não chegou ainda uma proposta oficial. A gente sabe que o Flamengo precisa vender jogadores ainda para fechar aí o balanço financeiro de forma positiva, porém o Flamengo não vai vender jogador por qualquer valor, né? Isso aí o Flamengo dá para o mercado essa resposta. Ó, não é qualquer valor que vai tirar jogador aqui do clube. Ah, mas o Luiz Araújo não é titular. Sim, mas ele é considerado um jogador importante, é uma peça ali que entra sempre no segundo tempo, é um jogador que o próprio Leonardo Jardim tem aí o interesse de recuperar o futebol do atacante, e tudo isso vai servir nessa intertemporada, porque o Luiz Araújo está lá em Portugal e deve receber alguns minutos nesses 3 amistosos. Então tudo pode acontecer. Inclusive o jogador pode voltar aí, dar aquela virada de chave, né? Dar a volta por cima e ser um jogador importante, um jogador fundamental nessa reta final de 2026. Então o Flamengo barrou, né? Negou aí, recusou essa proposta do Al Saad do Catar pelo atacante Luiz Araújo, formação do jornalista Vene Casagrande. Bom, a janela tende a ficar mais aquecida agora, né? Porque estamos entrando em julho, gente. Isso mesmo, hoje é dia 29 de junho e daqui a 2 dias já é julho, né? Na verdade, daqui a um dia, né? Porque junho vai até dia 30. E aí, na quarta-feira já é dia 1º de julho. E aí, a movimentação vai ficar mais tensa, acelerada, a janela vai ficar mais quente para o Flamengo. A gente deve ter aí informações de reforços. Deixa aí nos comentários o que você acha aí dessa situação do Luiz Araújo. Você venderia o atacante ou não? O Flamengo agiu corretamente de recusar a proposta do Al Saad, de não querer ouvir o Cruzeiro para não reforçar um rival. A sua opinião é muito importante aqui pra gente. Além do jogo do Brasil hoje, tem mais 3 confrontos, né, da Copa do Mundo. Tem a Alemanha, né, enfrentando aí Paraguai, e tem também a Holanda enfrentando Marrocos. Marrocos que saiu do grupo do Brasil, né? Então vamos trazer aqui os horários. Brasil e Japão, 2 da tarde. Alemanha e Paraguai, 5:30 da tarde. Países Baixos, que é a Holanda, contra Marrocos, 22 horas. 3 jogos hoje, gente. 3 mata-matas, hein? Quem perder, rala. Quem perder, tá fora. Aliás, a África do Sul já ralou, né? Voltou para casa. Canadá fez o gol no último lance. Que loucura! 1-0 Canadá. Canadá, primeira seleção a avançar para as oitavas de final da Copa do Mundo. Um grande abraço para você. Saudações rubro-negras. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!